Olá, eu sou Marília Damião e começa agora o Go Green, um papo energético, o podcast da Green Yellow. Quinzenalmente, traremos para você um bate-papo sobre energia e suas várias ramificações, energia limpa, renovável, sustentável e as inovações na área energética. No episódio de hoje falaremos sobre crédito de carbono, conceito seguido após o Protocolo de Kyoto em 1997. A partir desse acordo, metas foram estabelecidas visando a redução dos níveis de emissões de gases poluentes. Para ajudar países no cumprimento dessa meta e encorajar o setor privado, foram criados 3 mecanismos de mercado: comércio de emissões, implementação conjunta e mecanismo de desenvolvimento limpo, também conhecido como MDR. Mais recentemente, em 2015, o Acordo de Paris estabeleceu o mecanismo de desenvolvimento sustentável, e no ano passado, no Pacto de Glasgow, foi concluído e aprovado o livro de regras do Acordo de Paris com a inclusão de compromissos e promessas adicionais para a mitigação de consequências climáticas ao redor do mundo até 2030. Como forma de envolver a sociedade e as empresas na redução dos gases do efeito estufa, o mercado de carbono ajuda na promoção da troca de tecnologia entre os países e na adoção de medidas sustentáveis para beneficiar o meio ambiente. A geração de crédito é estabelecida a partir de projetos e ações que visam o desenvolvimento sustentável, como a diminuição do desmatamento, consumo consciente, uso de energias alternativas, entre outras possibilidades. Mas quais são as vantagens e será que existem desvantagens nesse mercado? Para falar desse tema, então, convidamos hoje Cíntia Caetano, VP Corporate da Future Carbon Group. Muito obrigada, Marília. É um prazer estar aqui com vocês. E Lucas Pereira, fundador da Jundu. Obrigado, Marília. Prazer participar desse podcast. Sejam bem-vindos. Bom, acho que vocês podem comentar um pouquinho das empresas de vocês. Acho que são 2 empresas que têm tudo a ver com esse tema. Então, Cíntia, se quiser comentar um pouco da Future Carbon. Claro! Bom, eu sou Cíntia Caetano, então, começando por mim, eu trabalho desde 2008 nessa área do mercado de carbono e principalmente com o mercado voluntário. Cheguei a trabalhar um pouquinho com o MDL também, no período que estava ativo. Mais recentemente, eu fiz essa transição e fui convidada pelo pessoal da Future Carbon, que é uma empresa que começou suas operações recentemente, né? A gente está no primeiro ano de operações, e ela foi criada trazendo uma turma que já trabalhava há cerca de 15 anos com isso. A gente fez um junto e vamos daqueles que a gente considera são os melhores profissionais do mercado, trazer toda essa experiência de quem já estava no mercado de carbono com uma turma que manda muito bem na área corporativa, de governança e de finanças sustentáveis, porque o nosso objetivo é ter uma visão diferente para escalar o mercado e sair de um lugar mais artesanal, mais de responsabilidade social corporativa, para um grande modelo de negócio que seja efetivamente transformador, para trazer todas as empresas para esse bonde, né? Então, todo mundo que quer criar uma jornada de descarbonização, todo mundo que quer desenvolver um projeto de carbono, ter oportunidade de fazer isso, ativando todas as cadeias. Então, é um desafio bastante interessante e eu tô bem animada com esse projeto conjunto. Então, vamos aguardar muitas novidades, então, aí da Future Carbon, com certeza. E, Lucas, conta pra gente um pouquinho da Jundu também. Como a Cíntia, também estou há alguns anos nesse ramo, né, desde 2006, mais especificamente, eu comecei a trabalhar. Também comecei a trabalhar com projetos do MDL lá em 2006, 2007. Depois parti para o mercado voluntário, até mais especificamente em projetos de restauração de florestas nativas, né? Então, eu fui diretor de uma organização chamada Iniciativa Verde durante quase 10 anos, né? Que trabalha com a restauração de florestas nativas, especialmente para compensação de emissões de carbono. Nesse caso, não é gerado exatamente um crédito de carbono, é um pouco diferente. E aí, em 2021, junto com alguns outros colegas, né, tanto da área de carbono como também na área de tecnologia, a gente viu que existia uma oportunidade, um pouco como a Cíntia falou também. Acho que a nossa ideia é democratizar o acesso ao mercado de carbono, tanto para aquelas empresas que querem comprar crédito de carbono para cumprir suas metas, suas estratégias climáticas, mas também para projetos que querem gerar crédito de carbono, como projetos de restauração de florestas, por exemplo, que tem muita dificuldade de acessar o mercado de carbono. Então, a gente criou uma solução que viabiliza a entrada desses projetos no mercado de carbono. Essa é a Jundu. Então, vamos entender o que é um crédito de carbono. Então, talvez, Cíntia, se puder começar explicando
Parece uma pergunta simples, mas com certeza não é. Um crédito de carbono é um ativo negociável que corresponde a 1 tonelada de dióxido de carbono equivalente que tenha sido ou sequestrada da atmosfera ou reduzida em relação ao que ia acontecer se não houvesse uma atividade de projeto. E como é que ela nasce? Ela nasce de um projeto de carbono, que a gente chama popularmente essas diversas atividades. E aí a gente pode ter, na última tipologia de projeto feita por uma publicação muito famosa chamada Ecosystem Marketplace, que é talvez um dos melhores lugares para a gente se informar, já deixo a recomendação aqui, foram mapeados mais de 170 diferentes tipos de abordagem para um projeto de carbono. Então, a gente está falando, por exemplo, como a gente viu aqui no episódio anterior, de uma troca de lâmpadas para uma eficiência energética, você pode estar falando de veículos elétricos e mais eficientes, né, uma troca de frota, você pode estar falando de projetos de reflorestamento ou de projetos de conservação. Então, o ambiente é bem amplo, mas o importante é que todos eles conseguem, através de cálculos, serem reduzidos a uma comparação entre aquilo que conseguimos reduzir de emissão por aquela atividade. E aí, vamos supor que uma determinada atividade, e antes da transição que ela fez, né, dessa melhoria, seja ela tecnológica ou uma abordagem baseada na natureza, conseguiu reduzir, essa diferença é quantificada em quantidade de gases do efeito estufa reduzidos, e aí vamos supor que a minha atividade de projeto reduziu 100 mil toneladas de dióxido de carbono equivalente num determinado período, então eu vou monitorar, reportar e verificar isso, e vão ser transformados em 100 mil créditos de carbono que podem ser negociados no mercado. Então, assim, é só para carbono? Não, o carbono é um denominador comum. A gente também tem projetos que reduzem metano, que também é super complicado para a atividade de efeito estufa. Mas aí a gente consegue chegar no crédito de carbono como esse mínimo denominador comum para traduzir essas reduções de emissões de gases do efeito estufa. Lucas, eu pedi para você pular aqui também e dar a sua visão, ver se eu falei tudo, se você quer contribuir também. Para complementar, né, que já até a gente já parte um pouquinho para a próxima pergunta, mas assim, eu acho que o crédito de carbono ele tem uma função, desde a sua criação lá no mercado regulado, pelo protocolo de Kyoto, né, acho que são duas coisas. Primeiro é apoiar países ou, depois no mercado voluntário, apoiar empresas a cumprirem as suas estratégias climáticas, mas também apoiar projetos que promovam, né, a redução ou a remoção de carbono, como bem explicou a Cíntia, ajudar esses projetos a ganharem escala. Então, o crédito de carbono tem essa função também, né? Tanto ajudar países ou empresas a cumprirem suas metas, como também estimular esses projetos que a gente costuma dizer, projetos que acelerem a transição para uma economia de baixo carbono. Então, o crédito de carbono ele tem esse papel. E aí, vocês comentaram bastante, tanto na introdução de vocês, né, que vocês vieram um pouco do mercado, né, regulado e comentaram agora do mercado voluntário. O que são esses mercados, Lucas? Qual que é a diferença desses dois, né? E no Brasil, o que a gente tem? No mercado regulado, empresas ou, vamos dizer assim, governos, eles possuem obrigações de redução de emissões, né? Então, nesse caso, vamos pegar o exemplo do protocolo de Kyoto, né? Os países eles tinham algumas metas de redução e parte dessas metas poderia ser cumprida pela aquisição de créditos de carbono dentro do mecanismo de desenvolvimento limpo. Então, aí você tem uma série de regras que compõem a geração desses créditos de carbono e como que os países, as partes, né, podem utilizar esses créditos para cumprimento de suas metas. O mercado regulado dentro de um país funciona mais ou menos dessa forma, né? Então, os setores da economia, eles terão, né, ou têm metas de redução ou limites de emissão de gases de efeito estufa. Parte dessas metas podem ser cumpridas pela aquisição de créditos de carbono, créditos esses que devem seguir algumas regras para serem gerados, né? E essas regras são definidas justamente por esse mercado regulado. No caso do mercado voluntário, não existe uma obrigação, são mercados, como o próprio nome já diz, voluntários, né? Então, empresas possuem suas estratégias climáticas, suas metas, que a gente até pode dizer que hoje já são praticamente obrigatórias, né, Cíntia? Porque uma empresa de grande porte hoje que não tem estratégia climática,
ela tem muito mais dificuldade de acessar determinados mercados, né? Então, a sociedade civil, os mercados, os investidores, os consumidores, eles já exigem que as empresas possuam esse tipo de iniciativa, mas continua sendo no âmbito do mercado voluntário. E aí, a empresa, ao definir as suas metas, suas estratégias, ela pode utilizar o crédito de carbono como uma forma também de cumprir parte dessas obrigações. A grande diferença é que um é obrigatório, você precisa cumprir metas e o crédito de carbono participa de parte desse objetivo, e no mercado voluntário você faz isso voluntariamente como parte de sua responsabilidade socioambiental, suas estratégias climáticas. A diferença entre regulado e voluntário é quem é que pressiona o polo da demanda. Então, quem é que torce ali o polo da demanda. No mercado regulado, só quem tem capacidade, né, o monopólio de criar legislação é o Estado. E aí, Estado, os entes do Estado, né? Pode ser a legislação municipal, federal ou estadual, mas o Estado é que tem esse monopólio e pode criar uma obrigação por lei. Então, isso é o que a gente chama de regulado. Isso também acontece na governança internacional. Foi o exemplo aí que o Lucas trouxe no mecanismo de desenvolvimento limpo. Só que o que aconteceu? Depois que todo mundo concordou lá atrás, em 97, e no período aí do desenvolvimento das ferramentas do CDM, né, do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, ou CDM na sigla em inglês, as próprias organizações do setor privado e a sociedade civil perceberam, todo mundo precisa fazer isso, não é só uma questão de país para país. Então, espelha-se essas ferramentas, normas, etc., em um lugar de governança voluntária, ou seja, não é que não tem regra, tem até mais regra, só que essas regras são determinadas por atores da sociedade civil ou do setor privado. Então, eles não são leis, que é justamente isso. Quem é que cria as obrigações para o mercado voluntário? São essas partes que contratam entre si. E aí a gente tem um contrato social dos consumidores que exigem isso, a gente tem a sociedade civil pressionando, e agora as instituições financeiras, porque para elas é muito importante que as suas investidas tenham governança de risco climático, porque isso não tem impacto só para a reputação ou para questões de meio ambiente, isso é risco para a cadeia, é disrupção na cadeia, inclusive desses investimentos. Você não está preparado para lidar para a crise climática numa cadeia industrial, significa que você tem vulnerabilidades e os seus investidores vão querer saber disso e vão querer que você corra atrás de mitigar esses riscos. Então, a diferença entre o voluntário e o regulado, em última análise, é quem é que regula. A mudança climática, até pouco tempo atrás, ela estava restrita aos relatórios de sustentabilidade, nos setores de sustentabilidade ou ESG das empresas, tentando puxar essa agenda. Só que hoje está mais claro para todos que há uma emergência climática, né? Que os extremos climáticos estão presentes e que isso é de fato um risco. Eu acho que nos últimos 3 anos, mais ou menos, houve uma mudança radical, eu diria até, de como que as instituições olham para as mudanças climáticas. E aí o negócio começou a ficar sério, vamos dizer assim, deixou de ser assunto para ambientalista e virou algo realmente sério, né? Que as instituições estão cobrando cada vez mais, porque elas sabem que isso é de fato um risco, não só reputacional, né? De fato é um risco físico. As instituições financeiras estão começando a olhar isso, né? Então, a gente hoje já tem títulos verdes, né? Que eu vou emitir para projetos que são relacionados a coisas sustentáveis, né? Então, acho que isso realmente é uma tendência e eu acho que, enfim, hoje o Brasil está no mercado voluntário, vocês veem uma perspectiva da gente entrar no mercado regulado, né? A gente fala-se muito do potencial do Brasil, dado que a gente tem uma matriz super renovável, a gente tem uma Amazônia, que a gente também pode trabalhar várias coisas relacionadas a reflorestamento, enfim. Você acha que tem uma tendência do Brasil se tornar um mercado regulado também, ou a gente vai ser mais um exportador de créditos, vamos dizer assim? O pessoal fala muito do mercado de carbono como se ele estivesse começando agora, e na verdade não. A gente já tinha essa conversa desde a década de 90, né? Em última análise, a gente começou a falar de crise climática e de mudança climática lá na Rio 92. 30 anos. Pois é, rapaz, 30 anos e a gente ainda está nessa história de novidade, né? Não é tão novidade assim, é uma coisa maior. O que é novidade? As lentes que a gente vai agregando sobre isso. Então, juntando a questão que a Marília trouxe agora com a fala
que o Lucas trouxe, a gente falava muito de sustentabilidade, né? Como se fosse o grande conceito ali que a gente estava trabalhando. E hoje a gente ouve falar muito mais de ESG, na sigla em inglês de ambiental, social e governança. E a questão climática é o termo mais tocado nessa agenda, porque ele não é mais uma questão ambiental, ele é uma questão social e principalmente de governança, porque ele tem impactos econômicos e na gestão e no planejamento. Isso sai daquele lugar pequeno de uma questão dentro da empresa para virar um assunto totalmente transversal, e não só para os ambientalistas, mas também para as corporações, para os governos e etc. Só que desde 2009 já está no nosso Plano Nacional de Mudanças Climáticas, Marília, a previsão do mercado brasileiro de redução de emissões, o mercado regulado. Então, é uma questão de tempo. Só que é claro que cada um dos países sempre procura fazer as suas legislações em resposta aquilo que acontece no âmbito internacional, da Conferência das Partes. Então, terminou agora no final de semana a COP27, lá no Egito, onde todos os países que participam, que são virtualmente todos do mundo, né, para conversar e ver como é que segue a implementação de todas as ferramentas da governança climática, e aí vamos deixar claro aqui que o mercado é um pedacinho disso, né, não é nem de longe o principal mecanismo de financiamento climático, não é o único, então ele só é aquele que é mais fácil de empresas atuarem, porque mercado é uma coisa que a empresa faz de segunda a segunda, né? Ela vende e compra. Então, para o setor privado faz sentido falar bastante em mercado de carbono, é uma ferramenta importante, inclusive, para as partes da Conferência Internacional, que são países, mas lá no Egito, por exemplo, acabou não se discutindo muito sobre mercado, se falou muito sobre perdas e danos, sobre financiamento climático de questões de outras vulnerabilidades. Então, o mercado não foi a grande agenda desse ano, foi uma grande agenda no ano passado, em Glasgow, né, quando a gente falou do livro de regras do Acordo de Paris, que a gestou, só que assim, tá pronto para virar a chave e já começar a operar? Não, ainda tem muitos detalhes a serem definidos. A diplomacia tem um ritmo muito mais lento do que aquilo que acontece, por exemplo, no mercado voluntário. E é por isso que alguns países ainda estão esperando para implementarem as suas regras. Mas respondendo a sua pergunta agora, eu acho que é uma questão de tempo, porque a gente já vem trabalhando em estudos como o Partnerships for Market Readiness, com o apoio do Banco Mundial e de organizações como o CBEDS, já está lá no colo do Ministério da Economia há bastante tempo. Então, já temos vários projetos de lei, tanto na Câmara quanto no Senado, a gente tem projetos aí concorrendo e juntando, né, essas contribuições da sociedade civil, dos setores corporativos, para colocar para rodar uma legislação onde a gente realmente tenha regras mais claras e mais segurança jurídica para atuar. Hoje, como em muitos países, a ideia é que se faça isso num primeiro momento. Vai haver uma legislação e uma regulação, mas com um período de aprendizagem previsto para que não tenha um choque muito grande com uma grande subida de obrigações para atores que não saibam transitar. Então, o mercado voluntário também tem essa vantagem de trazer aí um exercício, uma escola, para que as empresas possam ir entrando nessa agenda, né, molhando o dedão nessa agenda e aprendendo como funciona, né, como fazer os seus inventários, como compensar suas emissões, como criar planos de descarbonização, e é super interessante que elas façam isso nesse caminho, porque está muito claro que muito em breve elas vão ser obrigadas a fazer, então quem já estiver fazendo vai ter uma curva de aprendizagem muito mais rápida e menos dolorosa, né? Acho que você trouxe um ponto interessante, né? Muitos clientes vêm falar com a Gouniela dessa questão de descarbonização, né? Se a gente trabalha com créditos ou EREC, ou para reduzir os escopos, mas aí você vai ver, né, as empresas às vezes nem fazem o inventário, né? Então, acho que trabalhar os escopos é meio que a pontinha, né? Então, se não foi feito esse trabalho anterior que você comentou, né, dessa trilha de descarbonização, né, o inventário é o básico, né, eu acho que muitas empresas ainda estão aprendendo a fazer o inventário, a gente tem o fatídico escopo 3, que é muito difícil das empresas fazerem também, né, chegar até o fornecedor e acompanhar isso também, as empresas têm muita dificuldade, então acho que tem uma maturidade também muito grande das empresas, né, hoje as grandes empresas que fazem isso são multinacionais, ou empresas, né, de capital aberto, que
tem um pouquinho mais de cobrança ali dessa parte de responsabilidade social corporativa, né? Então, acho bem interessante essa questão desse ramp-up aí de incluir essas regras, porque senão realmente ia ser um impacto tão grande que as empresas não iam saber lidar com tanta requisito, né? E aí, falando das empresas, a gente comentou um pouco dos benefícios, né? A gente está falando aqui da questão de como vai reduzir, apoiar, né? Atingir as metas de redução de carbono. Mas, na prática, o que a empresa faz, né? Falamos aqui um pouco de inventário, mas o crédito ele ajuda todos os escopos, ele vai apoiar as empresas de qual forma, né? Como que ele faz para atingir esse mercado, né? Você comentou um pouco do papel da Jundu em trazer acessibilidade das empresas para o mercado de carbono, né? Como que as empresas acessam esse mercado, né? O inventário ele tem um pouco a ver com o que a Cíntia comentou do G, do ESG, né, também. Realmente, tem muitos casos que a gente apoia as empresas na elaboração dos seus inventários, que a gente vê que está faltando uma governança, porque o inventário, ele acaba refletindo isso, né? Porque para você fazer um inventário completo, você mencionou aí do escopo 3, né, Marília, que é super importante, né? Porque a empresa precisa, por mais que sejam, escopo 3, só para explicar para quem está nos ouvindo, são as emissões indiretas, né? Ou seja, elas são de fontes de emissão que não são próprias ou controladas pela empresa que está fazendo o seu inventário. Então, por exemplo, transporte aéreo, logística terceirizada, transporte de funcionários, matéria-prima, são várias aí as possíveis fontes de emissão do escopo 3. Mas é muito importante que as empresas tenham ingerência sobre esses dados, porque elas podem, e na maioria dos casos representam, boa parte das emissões das empresas, né? Então é super importante que elas tenham ingerência sobre isso, e muitas vezes quando a gente elabora um inventário de emissões, a gente percebe que essas informações estão muito dispersas ou não estão consolidadas da melhor forma. Isso demonstra um pouquinho que a empresa, para desenvolver suas estratégias climáticas, ela tem que trabalhar no G, né? Tem que trabalhar na governança para que ela tenha condições, inclusive, de ter atuação sobre essas fontes de emissão. Porque o inventário também não pode ser simplesmente um relatório que você vai gavetar ali, que mostra o quanto você emite, mas que não vai trazer ações concretas, né, de redução, de gestão dessas emissões, de compensação, etc. E aí, acho que um ponto interessante também que a gente sempre gosta de colocar assim é que o crédito de carbono ele tem que fazer parte de uma estratégia climática mais robusta, vamos dizer assim, né? Como a gente costuma dizer, e mesmo os protocolos hoje mais utilizados pelas empresas para desenvolver suas estratégias de redução, né? Como o Science Based Targets, por exemplo, né? Que tem um padrão de como as empresas podem estabelecer suas metas de redução, eles preconizam que as empresas façam a sua redução, ou seja, que elas façam um inventário de emissões, desenvolvam estratégias para reduzir essas emissões e utilizem o crédito de carbono ou projetos de remoção de carbono como parte de sua estratégia. E aí a gente entende que o crédito de carbono ele pode ser um vetor para que essas estratégias sejam aceleradas, e a gente costuma focar bastante nos benefícios que o crédito traz para os projetos. Porque lá no começo a gente falou, o crédito de carbono ele tem dois papéis principais. Ajudar as empresas nas suas estratégias climáticas, não perdendo de vista que o principal, claro, é a redução de emissões de carbono, né? Porque a gente precisa reduzir emissões para cumprir as metas do Acordo de Paris, né? Mas ele também tem essa capacidade de acelerar projetos, bons projetos, que promovam tanto a redução como a remoção de carbono. Eu acho que ele tem esses dois papéis, né? E tendo esse segundo papel bem consolidado, é uma forma da empresa se inserir numa economia de baixo carbono de forma mais incisiva também, estimulando projetos que geram remoção ou redução de emissões de carbono. Então, acho que é por aí, né? O crédito de carbono como parte de uma estratégia mais completa e robusta de mudanças climáticas. Marília comentou que hoje isso está mais restrito às grandes empresas, é verdade, mas você vê também já muitas empresas de menor porte buscando também desenvolver suas estratégias. Então, tem um campo muito grande de empresas que precisam realmente desenvolver toda a sua estratégia climática, né? Então, a gente estimula para que essa estratégia seja pensada de forma robusta e que o crédito de carbono não seja uma solução, muitas vezes, fácil e que não é fácil, na verdade, né? A gente sabe, mas que pare por aí, né? Então, a gente estimula que isso seja feito de uma maneira integrada. E aí tem mais duas perguntinhas para a gente fechar aqui, que o nosso tempo está acabando, mas queria comentar um pouco, né, Cíntia, você comentou um pouco de lei e regulação, a gente teve um decreto esse ano, em maio, né, relacionado a esse mercado de crédito de carbono,
Você pode comentar para a gente o que ele implementou, o que ele mudou, o que ele definiu, talvez, mais do que implementou? Eu acho que o decreto ele é um caminho, né? A ideia do decreto, ele se propõe a criar um sistema nacional de registro de emissões. A gente já tem um sistema que mantém o registro do fluxo de carbono ali no Ministério de Ciência e Tecnologia, só que o SISNARI, que é o que esse decreto se propõe a criar, ele está olhando mais realmente para fluxo de crédito de carbono. Então, iniciativas que tenham reduções e que tenham essa vontade de negociar isso em mercado. Porque, como o Lucas colocou, o crédito de carbono é uma alavanca econômica. A ideia é que você use esse incentivo do preço do carbono no crédito para mudar comportamentos. Então, financiar tecnologias e trocas de comportamento que impliquem em reduções de emissões que têm benefícios para a sociedade como um todo, mas principalmente para aqueles que estão engajados ali naquela operação. Essa é uma questão. Então, o SISNARI seria uma forma de dar maior transparência para isso no ambiente nacional. Então, já existe esse registro, na maior parte dos casos, para cada um dos padrões de certificação do mercado voluntário de carbono. A ideia era criar um lugar onde isso se encontre, onde a gente tenha esse ledger, né, essa contabilidade, entre aspas, né, essa vitrine. Eu acho que essa seria a melhor analogia, uma vitrine de projetos de redução de emissão do Brasil para o SISNARI. E aí, outra coisa que ele se propõe a regulamentar são os planos setoriais para cada um dos setores que vai reduzir a emissão, que estavam previstos lá atrás na Política Nacional de Mudanças Climáticas de 2009. Então, ela resgata algumas questões que ficaram ali. A gente já tinha algumas políticas setoriais, como, por exemplo, o Plano ABC, que já completou mais de uma década, né? Então, agora é ABC+. O ABC é para agricultura de baixo carbono, né? Mas agora a ideia é também levar isso para outros setores da energia, etc., e abrir um espaço para a contribuição desses atores que estão nos setores, né, tanto para a sociedade civil quanto para as empresas, através das suas associações representativas, levarem alguns insumos justamente para coletar as informações do que vai ser esse caminho para a redução. O decreto é a melhor ferramenta para regulamentar o mercado de carbono? Não. Para fazer mercado, como a gente disse, a gente precisa de regular, você precisa de força do Estado. E o Estado só consegue criar obrigação por lei, né? Então, é um dos requisitos da forma como o nosso sistema está organizado. No Brasil, você precisa de legislação para criar obrigação. Mas, para esse caminho, dar um pouco mais de segurança jurídica e clareza nos mecanismos que vão acontecer para colocar isso para rodar, é uma boa forma, como eu disse, de melhorar essa curva de aprendizagem do mercado voluntário. Então, hoje a gente tem um mercado regulado no Brasil? Não, mas a gente tem um caminhozinho nesse decreto que ajuda a vislumbrar quais serão esses próximos passos e dar visibilidade para isso. Então, é uma forma de aumentar a governança e a segurança jurídica de todos os atores envolvidos e mandar uma sinalização de que em algum momento isso vai acontecer. Então, é um passo no caminho para isso, né? Então, vamos aguardar. Então, acho que isso que você comentou, acho que realmente uma questão de tempo do Brasil com essas pautas ESG, enfim, acho que os últimos, com a pandemia, eu acho que principalmente a gente viu na Goiânia, assim, houve uma preocupação muito mais forte dos clientes com essas pautas, assim, acho que ficou mais latente, talvez, em meio a isso tudo, essas questões climáticas, né? E aí, para fechar aqui, nossa última pergunta, estamos com o bate-papo, foi tão bom que a gente estourou nosso tempo aqui. Passou até rápido demais. Tem que fazer um episódio Crédito Carbono parte 2. Mas queria que você comentasse um pouco, Lucas, da COP, né? A Cíntia já trouxe um pouco do que foi discutido, né? Vocês estavam lá também. Então, se puder comentar um pouco do que vocês viram, o que vocês acham que vai acontecer daqui para frente. Acho que eu vou comentar um pouco partindo dessa ideia de... Não são duas COPs, mas... A Cíntia já falou um pouquinho, né? Acho que no âmbito das negociações entre as partes, né, especificamente sobre o mercado de carbono, que é o famoso artigo 6, né, do Acordo de Paris, realmente não era o foco principal e não houve grandes avanços nessa frente. A COP ficou mais concentrada em discussões relacionadas a perdas e danos, implementação, outros tipos de financiamento, né, que não mercado. E houve alguns avanços interessantes.
Agora, existe uma outra COP, vamos dizer assim, que eu acho que é interessante de ser comentado. Desde a COP de Glasgow, que foi a última, né, no ano passado, houve uma mudança um pouquinho de perfil até de participação, assim, né? Primeiro que a participação tem sido recorde nessas últimas 2 COPs, né? Em 2016 foram 40 mil pessoas, nessa agora eu acho que bateu, inclusive, esse recorde, apesar de ser no Egito, com um acesso mais complicado, etc. e tal. Então a gente percebe um engajamento maior da sociedade civil, apesar das mudanças climáticas não serem novidade, né? Como a Cíntia falou, faz 30 anos que a gente está falando disso, até mais, na verdade, né? Mas há 30 anos que a gente consolidou isso como um problema global, vamos dizer assim. A gente percebe que há uma participação maior da sociedade civil e especificamente também do setor privado, né? Então, muitas empresas na COP também apresentando suas soluções, suas estratégias climáticas. Então, nesse lado da COP, vamos dizer assim, que acontece fora das salas de negociação, que acontece nos pavilhões dos países, com apresentações específicas sobre projetos, etc., o mercado de carbono estava bastante presente, né? E as estratégias das empresas também. Nesse sentido, eu acho que colabora um pouco, né, com esse momento que vive o mercado de carbono. Sim, houve um crescimento, né, grande nos últimos anos, tem bastante a ver com isso que você falou, Marília, da pandemia. Na minha visão, tem bastante a ver, porque acho que a pandemia deu uma escancarada, vamos dizer assim, numa relação, no mínimo, problemática entre humanidade e planeta Terra, né, e meio ambiente. Então, acho que isso ficou escancarado por conta da pandemia. Então, acho que a COP demonstra, né, tem demonstrado, vamos dizer assim, e vai ser assim daqui para frente, de que a participação da sociedade civil e das empresas era cada vez mais presente. E aí isso se reflete no mercado de carbono, claro. O mercado, como a Cíntia falou, ele é o que o mercado sabe fazer, né? De segunda a sexta, né? Às vezes no final de semana também. Que é vender, comprar, etc. e tal, né? Então, é um mecanismo que com certeza vai crescer bastante como um dos mecanismos utilizados para a gente chegar num futuro climático razoável, né? 1,5 grau, eu não sei se dá para a gente continuar falando, mas que não seja de 3 graus. Não, bem interessante essa análise. Acho que até agora, quando você falava, foi realmente reparando agora quantas pessoas no meu LinkedIn, né, de empresas, às vezes, que eu tenho, né, de potenciais clientes e tal, e realmente, assim, muita gente foi para a COP, assim, acho que não, pessoas, como você falou, assim, cidadãos comuns, não só pessoas realmente que estão dentro do mercado, mas que trabalham dentro desse ecossistema, né, bem interessante, não tinha parado para pensar, mas acho que faz total sentido mesmo. Bom, vamos chegando ao final do nosso bate-papo. Queria agradecer, Cíntia, pela participação. Regina, obrigada a vocês pela plataforma, pela chance de compartilhar. E queria deixar um convite para todo mundo que quiser conversar um pouquinho sobre esse tema, porque é importante a gente ter esse tipo de discussão e continuar empurrando essa fronteira do conhecimento sobre créditos de carbono. Vem conversar com a gente. Aqui o meu papel na Future Carbon é também levar o conhecimento sobre o mercado de carbono e sobre as reduções de emissões e governança climática corporativa para todos os lugares e plataformas onde tem alguém querendo ouvir falar sobre isso. Então, fiquem muito à vontade para entrar em contato comigo. E agradecer também, Lucas, pela participação. Eu que agradeço, Marília. Foi um prazer conversar com você, com a Cíntia. E também convido, né? Podem falar com a Cíntia, claro, que ela é fera, mas também podem entrar em contato conosco aqui para a gente se aprofundar um pouquinho no tema. E queria agradecer também você que ouviu a gente até aqui e te convidar também a seguir a Greenella nas redes sociais e também continuar ouvindo o podcast Go Green, que acontece a cada 15 dias. Te espero no próximo.